Oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês perceberam, né? Estou aqui no meio do mato gravando esse vídeo para vocês. Estou fazendo um trabalho de campo aqui no interior de Minas Gerais. Bom, para quem não me conhece, eu sou William Menck, ornitólogo, mestre em zoologia pela Universidade Estadual de Londrina. Sou paranaense, mas hoje resido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E atualmente eu trabalho com consultoria ambiental. E eu também sou o editor do site científico Aves de Rapina Brasil, que hoje é o maior site sobre o tema no país. E também estou produzindo, em parceria com o amigo e artista Frederick Palinger, o livro Guia de Campo Aves de Rapina Brasil. Será a primeira obra a tratar exclusivamente das aves de rapina de nosso país, que contará com ilustrações hiperrealistas produzidas pelo Fred, além de textos originais e atualizados escritos por mim. Estamos bem felizes com a produção desse livro e pretendemos lançar ele no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente no mês de maio. Bom, e nessa palestra, que na verdade vai ser um bate-papo, eu vou falar sobre estudo e conservação de aves de rapina. E antes de falar sobre o estudo e conservação de aves de rapina, a gente precisa definir um pouquinho sobre o que é aves de rapina, né? Embora eu acredito que o público aí já deve estar careca de saber o que é um rapinante, mas pode ter uma pessoa ou outra que ainda tem dúvidas sobre a definição desse grupo. Aves de rapina, o termo aves de rapina, engloba várias espécies que compartilham determinadas características para a caça ativa, com algumas exceções, claro. Que características são essas? Elas possuem uma visão muito poderosa, uma visão muito aguçada, uma visão binocular, ou seja, com os olhos voltados para frente, enquanto que a maioria das outras aves não tem visão binocular, tem olhos mais laterais, e os rapinantes não, já que a visão binocular permite às aves terem noção de profundidade, calcular a distância. As aves de rapina possuem visão binocular, possuem uma audição muito aguçada também. Assim, a visão e a audição são os sentidos mais desenvolvidos das aves de rapina. Assim como na maioria das aves, né? Tem um bico poderoso e afiado, geralmente curvo. Garras poderosas também, com unhas afiadas e curvas. Os rapinantes também têm um voo poderoso, costumam aproveitar correntes de ar quente, as chamadas térmicas, por longos períodos. Então a maioria dos rapinantes tem a habilidade de planar por horas no céu. Cientificamente falando, as aves de rapina, embora compartilhem essas características para a caça ativa, elas não formam um grupo monofilético, ou seja, são aves que não são aparentadas filogeneticamente. Tipo, os falcões, eles não são geneticamente próximos aos gaviões, nem pertencem à mesma família, muito menos à mesma ordem. Assim como as corujas não têm ligação filogenética com as águias, ou os urubus com as corujas, assim por diante. É um caso de evolução convergente. As aves de rapina englobam as ordens Accipitriformes, que é representado pelos gaviões e pelas águias, as ordens Falconiformes, onde estão os carcarás e os falcões, a ordem Catartiformes, onde estão os urubus e os côndoros. Os abutres não estão nessa ordem, embora as pessoas acham que sim, por causa que eles são parecidos, né? Os abutres estão junto com os gaviões e as águias, só que não temos os abutres aqui na América. E os estrigiformes, que são as corujas. Bom, e em termos de números de espécies, considerando essas 4 ordens, no mundo todo, temos aí mais ou menos 550 espécies de aves de rapina, que é um grupo muito numeroso. E aqui no Brasil, com base na última lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que foi publicado em dezembro de 2015, temos 99 espécies de aves de rapina. 98 se a gente considerar que uma delas foi declarada extinta na natureza, que é o caso da Glaucidium moriorum, que é a caburé do Pernambuco. A área de distribuição dela abrange apenas as florestas ali do Centro de Endemismo Pernambuco,
E desde sua descrição ali, desde 2002, se não me engano, 2003, ela nunca mais foi registrada. Na verdade, o último registro documentado dela, que é uma gravação, foi da década de 90. Então, já foram feitas buscas na região e não se tem registro mais dessa coruja. Por isso, foi declarado como extinto da natureza. Embora a gente tenha esperança ainda de uma possível redescoberta dessa espécie na natureza, né? Já que temos aí vários casos emblemáticos de redescobertas a nível nacional ou mesmo regional. O mais recente deles é o caso da rolinha do Planalto. Ficou desaparecida há quase 100 anos da natureza. E o ornitólogo Rafael Bessa registrou ela aí recentemente ali no interior de aqui no interior de Minas Gerais, mas na região norte do estado. E dessas 99 espécies, a maioria delas assim a gente tem poucas informações básicas sobre sua biologia. E isso é uma pena, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de pesquisa para quem pretende aí desenvolver trabalhos de história natural, de comportamento, reprodução, etc. Então temos aí vários bichos esperando serem estudados. E muitos deles habitantes da Mata Atlântica, onde concentra a maioria das pessoas no país, né? Região sul, sudeste, parte do nordeste. E as aves de rapina também tem uma questão muito interessante, que elas, como são predadoras de topo, elas são ótimas bioindicadoras da boa qualidade ambiental, já que elas são sensíveis a alterações antrópicas, a intoxicação por veneno, por metais pesados. Então elas são ótimas bioindicadoras de qualidade ambiental. Então isso é bem interessante para trabalhos de conservação, para políticas públicas, para planos de ação, trabalhos de consultoria ambiental. Então elas é um grupo que sempre tem uma atenção especial. E outra questão também é que os rapinantes são assim, excelentes para se trabalhar com educação ambiental e divulgação científica, ou mesmo para abordar questões assim, sobre ecologia, funcionamento de um ecossistema, etc. Os rapinantes são excelentes por isso. Só que, por outro lado, as aves de rapina, principalmente as espécies brasileiras, ainda são muito pouco estudadas no país. Como eu havia dito, tem espécies que não tem informação da biologia básica. Por exemplo, o gavião-pombo pequeno, Amadonastro lacernulatus, que é endêmico do nosso país, endêmico da Mata Atlântica. Ou mesmo gavião-pombo grande, Pseudastor polionotus. E na Amazônia também temos várias espécies de rapinantes assim, que não sabemos quase nada. Boa parte dessa escassez de informações das aves de rapina se deve, é claro, ao hábito da espécie. A maioria dessas aves que eu citei aqui são aves florestais, estritamente florestais. São aves ariscas, são arredias à presença humana. Mas outra questão é que também é difícil estudar aves de rapina. A maioria dos métodos assim clássicos, consagrados na ornitologia para levantamento e estudo de aves, não serve muito bem para as aves de rapina. As aves de rapina precisam de métodos específicos para estudá-las. E esses métodos demandam muito tempo, exige paciência do pesquisador, persistência também, muita experiência, principalmente na questão de identificação. Então não é tão simples. É desafiador trabalhar com aves de rapina. Bom, e o primeiro método que eu vou comentar aqui é o ponto fixo, que é o método mais utilizado e mais consagrado entre os ornitólogos que trabalham com aves de rapina em campo. Esse método ele consiste basicamente no pesquisador estabelecer pontos fixos na área de amostragem, seja uma floresta, uma área de cerrado, enfim, pontos alocados em locais estratégicos desse sítio amostral, onde o pesquisador permanece um longo período observando ou procurando as aves nesses pontos. Longo período que eu digo é uma manhã toda, iniciando assim que amanhece, indo até um pouco depois do horário do almoço. É bastante tempo mesmo, né? E esses pontos eles devem ser alocados em locais que permitem uma boa visão da área amostral, uma boa visão do dossel,
não pode ter uma visão obstruída. Não dá para fazer esses pontos no interior da mata, por exemplo. No meio do mato, ali abaixo do dossel, a pessoa não vai ver quase que nada em se tratando de aves de rapina. Se a floresta tiver encostas ou tiver morros, torres, melhor ainda, a pessoa pode estar ficando no alto dessa torre, na beira de um vale, onde ela consiga ver assim, o dossel da floresta. E nesse ponto fixo, o pesquisador ele determina um ângulo de visão para considerar a espécie ou as espécies envolvidas, que geralmente é um ângulo de visão de 120 graus. Se o pesquisador estiver sozinho, claro, não tem como ele considerar um ângulo, um raio de detecção de 360 graus, porque o tempo que ele está observando as aves aqui à sua frente, né, nas suas costas, pode estar passando uma ave muito rara, vai subamostrar essa espécie, vai deixar de amostrar uma espécie. Ele tem que considerar isso, ou ele só registrar só de um lado da sua visão. Bom, e o ponto fixo, ele é muito interessante para levantamento, detecção de uma espécie em específico. A pessoa precisa coletar a presença ou ausência de determinada espécie naquele local, naquele sítio amostral, ou mesmo para coletar dados de abundância relativa ou densidade dessas espécies. E o ponto fixo é altamente recomendado para trabalhos em ambientes florestais. Bom, e uma questão muito importante é que a maioria dos encontros com os rapinantes nos pontos fixos se dá com a ave em voo. Isso pode ser um pouco decepcionante aí para os fotógrafos, mesmo para nós, né? Mas essa é a realidade. Nos pontos fixos, basicamente, sim, 90% dos encontros será com rapinante em voo. E diria que quase que todas as espécies de aves de rapina que vivem em floresta planam, quase todas, assim. Quase todas as espécies planam, mesmo os gaviões estritamente florestais, como os acípteros, eles também planam. Quem não plana muito, ou não plana de jeito nenhum, é os falcões do gênero Micrastro, os falcões de floresta do gênero Micrastro, que é o falcão relógio, falcão caburé, entre outros. Arpia também, a gente não tem relato dela pegando uma térmica e subindo, o iraçu falso também não. Mas no geral a maioria dos rapinantes planam. E aqueles que não planam, ou não planam com muita frequência, como é o caso dos Micrastro, eles vocalizam, eles são vocalmente muito ativos. Então, dos pontos fixos, o pesquisador vai ouvir essas aves vocalizando. E uma última questão para os pontos fixos é que é necessário muita atenção do pesquisador ao céu. Muita atenção mesmo, assim, isso é fundamental. Porque às vezes a pessoa não vê nada voando assim, a baixa altura, acima da copa das árvores, do dossel da floresta, né? Só que os rapinantes voam muito alto. Então a pessoa tem que estar muito atenta a estar vasculhando o céu com o binóculo. O pesquisador vê um urubu voando lá no alto, já bateu o binóculo no urubu para ver se não tem nenhum gavião ali voando junto a ele, aproveitando a mesma térmica. Que acontece muito. Eu mesmo, às vezes, eu estou num ponto fixo, eu vejo ali um grupo de urubus circulando na térmica, eu falo, opa, pode ter alguma coisa ali. A olho nu, às vezes, eu não vejo, porque se tem um gavião de cor clara, assim, cor creme, cor branca, às vezes não dá para ver. Aí quando eu bato o binóculo, eu falo, opa, olha, tem um gavião pato voando aqui junto. Então é preciso ter essa atenção, sabe? E mesmo que não tenha nada no céu, a pessoa tem que estar vasculhando o binóculo, assim. E outro fato importante é que se o pesquisador não tem muita experiência na identificação dos rapinantes em voo, mesmo que tenha, na verdade mesmo que tenha, é importante que ele tenha uma câmera ultrazoom de pelo menos 40 vezes de zoom, ou no caso uma câmera profissional de pelo menos uma lente de 300 a 400 milímetros, para poder fazer o registro da espécie. Às vezes é uma ave rara, às vezes ela está numa plumagem que é de difícil identificação, mesmo para pessoas experientes. Então, com a foto, ele consegue depois, no escritório, em casa, estar estudando a foto, tentando fazer a identificação, colocando em grupos de identificação, pedindo ajuda. Então, a foto é muito importante. Bom, e outro método bem interessante, bastante usado entre os rapinólogos, é as transecções. Ó, tem uma piaia caiana cantando aqui, Alma de Gato. Ela concorda. As transecções. Transecções basicamente consiste
é no pesquisador ele determinar uma trilha, um trajeto e fazer uma caminhada a pé nesse trajeto, em velocidade constante. E o mais importante na transecção é o trajeto escolhido. Por exemplo, no ambiente florestal, fazer transecção no interior da floresta, uma trilha que corta o meio do mato, embora seja bastante atrativo, principalmente para passarinhos, observar piprídeos e etc., para rapinantes é fria, viu? Não é adequado. No meio da floresta, assim como ponto fixo do solo no meio da floresta não é adequado, transecção em meio à floresta também não é muito adequado. Pelo menos para os rapinantes diurnos. Porque do meio da floresta você não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir registrar a maioria dos rapinantes que estarão voando acima da copa das árvores. A pessoa vai ver a silhueta, a sombra da ave passando e não vai conseguir bater o binóculo e identificar as aves. Vai ter a visão muito obstruída. O interior de floresta é adequado apenas para micrastros, falcões do gênero micrastro ou os gaviões do gênero Acipter. O recomendado mesmo para ambiente florestal é fazer transecções na borda da mata. A maioria das espécies de rapinantes sobrevoam a borda da mata ou vocalizam próximo da borda da mata. E um outro método também muito interessante, especialmente para áreas abertas ou para áreas amostrais muito grandes, é a transecção por veículo, rotas por veículos. Que é os mesmos princípios da transecção a pé, né? E a grande vantagem desse método, de estar fazendo de veículo, é que o pesquisador consegue cobrir uma área muito grande em um espaço de tempo curto. Por exemplo, em uma manhã o pesquisador consegue fazer uma transecção de 40 quilômetros, por exemplo. Coisa que a pé ele vai conseguir fazer em uma manhã uma transecção de no máximo 4 ou 5 quilômetros. Então, isso é interessante, essa é a grande vantagem da transecção por veículo. Um dos problemas com as transecções por veículos, as rotas por veículos, é que nem sempre existem estradas, trilhas para o veículo se deslocar nas áreas de amostragem, na floresta. E uma questão importante também é que é necessário 2 pessoas. Com uma pessoa sozinha não dá para fazer uma transecção de veículo. Bom, e além de ser perigoso, né, da pessoa estar dirigindo o veículo e ao mesmo tempo estar olhando pela janela procurando os rapinantes, é ruim para o próprio estudo, que a pessoa deixa de registrar várias espécies. Então os dados eles ficam precários, eles ficam falhos, porque a pessoa não vai ter a atenção centrada só na detecção das aves, na procura das aves. Tem que ter uma velocidade aí constante de 20 a 25 quilômetros, pelo menos é o que é recomendado na maioria dos trabalhos assim, que utilizaram esse método. E há também a possibilidade de estar fazendo essas rotas através de barcos, né, que é extremamente adequado para se trabalhar com as espécies associadas a rios, ambiente aquático, como é o caso do gavião caramujeiro, águia pescadora, etc. Ou mesmo para procurar rapinantes florestais em áreas que é de difícil acesso por terra, como é o caso de várias situações na floresta amazônica. Bom, e um outro método bem interessante, que na verdade ele serve como complemento a outros métodos, é o playback, o uso do playback. Esse método ele consiste na reprodução do som da ave, através de uma caixinha de som conectada a um smartphone, e com a reprodução desse som, se a ave estiver presente ali naquele local, ela vai responder vocalmente ou mesmo se aproximar, sem vocalizar. Então esse método ele é bem usado para detecção de corujas florestais. E é óbvio, assim, sem o uso de playback, as chances de registrar determinadas espécies de corujas cairiam assim assustadoramente. E o pesquisador, ou mesmo o observador de aves que quer fotografar uma coruja, ele só precisa tomar alguns cuidados com o uso de playback em corujas e rapinantes de forma geral. Não reproduzir por muito tempo o playback naquele local. Geralmente reproduzindo o som da ave por 2 minutos já é suficiente. Se em 2 minutos tocando, depois uns 3 minutos em silêncio, a ave não respondeu, é porque ela não está ali ou porque ela não está a fim de responder o playback por algum motivo. Ou às vezes ela tem um ninho ali próximo, ela está se alimentando. Então não tem por que insistir. Outro cuidado
não editar o som, colocar várias notas, uma muito próximo da outra, ou não tocar o som extremamente alto, mais alto do que naturalmente a ave vocalizaria, porque isso pode, ao invés de atrair a ave, pode acuar ela. Outra questão é se tocar o som de várias espécies diferentes naquele mesmo local. Geralmente recomenda-se começar das espécies menores em tamanho, em biomassa, encerrando nas maiores, ou seja, começando das corujinhas pequenas, depois ir avançando, começando das Megascopes, Glaucidium, depois Strix, encerrando nas Pulsatrix, porque se fizer o contrário, ou fizer de uma forma desordenada, pode acabar inibindo as corujas pequenas de vocalizar, já pela falsa presença de uma coruja grande. E outro ponto muito importante, em relação aos pontos mesmo, outro ponto muito importante é não tocar o playback numa área muito próxima de onde você já tocou um playback anterior. Por exemplo, uma pessoa, ou pesquisador, ou observador de aves está indo numa trilha no meio da mata. Assim que ele entra na trilha, ele toca o playback de algumas corujas ali. Aí ele caminha 50 metros e toca de novo. Isso é extremamente errado, muito errado. 50 metros entre um ponto e outro é muito curto, uma distância muito curta. Porque as corujas que ouviram, aí o mesmo indivíduo que estava naquele ponto vai se deslocar até aquele outro ponto. Então você acaba gerando um estresse, um gasto energético desnecessário daquela coruja. Então é importante respeitar uma distância de pelo menos 500 metros entre um ponto e outro. Então, assim, no geral é isso, é ter uma certa cautela, assim, ter um bom senso no uso do playback com os rapinantes. E um outro método aí que surgiu recentemente, voltado mais para quem quer trabalhar com biologia reprodutiva, é o uso de drones para pesquisar ninhos de rapinantes. E tem duas formas bem interessantes de se utilizar o drone. A primeira delas é usar drone para procurar ninhos de rapinantes. E um outro uso é utilizar o drone para verificar conteúdo de ninho. E assim como o playback, o uso de drone, a pessoa precisa de ter algumas cautelas, né? Não se aproximar demais, não fazer sobrevoos exaustivos no território, nas proximidades de um ninho ativo, coisas desse tipo. Bom, são basicamente esses os principais métodos de estudo com rapinantes. E é sempre importante também o pesquisador estar realizando amostragens pilotos, assim, elas são altamente recomendadas, né? Numa amostragem piloto o pesquisador vai poder ver se o método realmente está sendo adequado para a coleta de dados, fazer pequenos ajustes, cronograma, logística. Então é sempre importante fazer essas amostragens pilotos. E outra questão também que eu não havia comentado é que o pesquisador ele deve sempre estar considerando as variáveis bióticas e abióticas. Clima, período do dia, período do ano, temperatura, enfim. Todas essas variáveis influenciam no sucesso ou no fracasso de sua pesquisa. Por exemplo, em um ambiente florestal, onde o pesquisador quer fazer o levantamento de aves de rapina daquele ambiente. Se ele só tem a possibilidade de fazer 2 ou 3 campanhas de amostragem, é ideal que ele concentre essas campanhas na melhor época do ano para a detecção de aves de rapina. Que no sul, sudeste do país, por exemplo, é no final do inverno e início da primavera, quando os rapinantes estão vocalmente mais ativos, eles voam com mais frequência, procuram parceiras, defendem território. É os períodos que antecedem a postura dos ovos. Então, nesse período, eles estão mega ativos. Em relação ao período do dia, rapinantes, de forma geral, gaviões e tal, assim, é toda manhã, todo o período da manhã, que deve ser considerado como o melhor período para amostragem. Com atenção especial ao horário das térmicas, que começa ali mais ou menos na metade da manhã, quando os rapinantes começam a subir, pegar as térmicas, estão mais ativos. Então, esse horário merece muita atenção. Corujas, óbvio, a maioria das espécies são noturnas, assim. As primeiras 3 horas da noite é o horário que as corujas estão extremamente ativas, vocalizando, defendendo território. Ou nas últimas horas antes do amanhecer também elas estão ativas. Tem espécies que são diurnas, uma Glaucidium minutíssimo, um brasiliano, que é as caburés. Então tudo isso deve ser considerado, todas essas variáveis. Clima, tempo de chuva. Óbvio, não dá para mostrar em período de chuva, período de vento também não.
acaba tendo um fracasso nas amostrais, acaba subamostrando as espécies, não coleta dados de forma adequada. Outra questão importante, os locais inadequados. Se o pesquisador ele aloca pontos fixos em locais inadequados no ambiente, às vezes a floresta é linda, ocorrem espécies interessantes ali. Só que se ele aloca os pontos no local que ele não tem uma boa visão do dossel, ou tem uma visão muito obstruída, ele já não vai coletar dados adequados. O mesmo acontece se ele ignorar os horários adequados, ou não tiver muita experiência na detecção de rapinantes, não conseguir tirar foto. E aquela questão que eu havia falado também da experiência do pesquisador. Ele tem que correr atrás, ele tem que se familiarizar com a identificação de aves de rapina. Claro que ninguém nasceu sabendo, ninguém aprende do dia para a noite. Mesmo pesquisadores experientes acabam tendo dúvidas em campo. Eu mesmo já tive várias situações que eu tive dúvidas da ave, tive que fotografar, às vezes mesmo com a foto, o ângulo não está legal. Nem sempre a gente vai ter a resposta da identificação. A gente tem que ter ciência disso. Há situações que realmente a gente não vai saber o que era. Não só a questão de identificação, a experiência de coletar dados, é legal ali ler bastante, conversar com pessoas experientes, assistir palestras online, em congressos online, como é o caso aqui, ler muito artigos, livros, visitar museus, ter familiaridade com o seu tema de estudo. Isso é muito importante. Um bom pesquisador é aquele pesquisador que conhece o grupo, que corre atrás, conversa com pessoas, não tenha vergonha de conversar com as pessoas mais experientes, esteja sempre estudando, atento. Isso é bastante, isso é bacana. E a gente sempre vai estar aprendendo, a gente nunca vai deixar de aprender, né? Bom, em relação aos temas prioritários de pesquisa no país, pesquisa com rapinantes no país, já havia falado de alguns aí, né? Da escassez de informações, de espécies com poucas informações biológicas. E esse é um dos temas prioritários de pesquisa, que é a história natural, distribuição e ecologia de rapinantes endêmicos, ameaçados ou muito raros no Brasil, como é o caso aí do gavião-pombo pequeno, gavião-pombo grande, gavião de sobrebranco, mesmo do gavião-pato, que é um bicho amplamente distribuído na região neotropical, mas informações de sua reprodução são bem pontuais, existe um trabalho aqui, outro ali. Então a gente tem lacunas. O gavião-pato, por exemplo, bem lembrado, ó, o gavião-pato, os Espisetos melanoleucos, embora ele ocorra lá desde a América Central até aqui no Brasil, Argentina, ninguém ainda sabe o período de incubação dessa ave. E várias outras espécies não temos informações da dieta, comportamento. Outro tema bem interessante, prioritário, que poucos têm trabalhado no Brasil, com rapinantes, claro, as respostas das espécies à fragmentação florestal, ou à fragmentação do seu ambiente natural. Não só florestal, né? Tem espécies de área aberta que também tem seu ambiente fragmentado, como o caso da águia cinzenta. Como que essas espécies vivem em ambientes fragmentados, como elas respondem, se elas são capazes de se deslocar de um fragmento para o outro, a que distância, qual é a dinâmica dessas aves nessas áreas fragmentadas, ou também em áreas urbanizadas. Então estudar essas aves em ambientes fragmentados está em alta hoje, assim, sabe? É muito interessante mesmo. Outro tema prioritário de pesquisa também é a mitigação de impactos causados pelo homem na população de aves de rapina. Ou seja, tentar trazer soluções aos impactos que nós mesmos andamos causando com as espécies. Outro tema bem interessante, extremamente relevante, é a relação predador-presa. Como que está funcionando impactos nas presas de determinadas espécies, envenenamento, metais pesados em roedores, está afetando a comunidade de corujas daquele local. Esses metais pesados estão chegando até a biomassa de algumas espécies de gaviões. Puxa, isso é extremamente importante e muito pouco trabalhado em nosso país. Sabemos, já tem casos históricos aí com o falcão peregrino, que teve sua população quase que dizimada aqui nas Américas, com o uso de DDT, que causava lá o fenômeno da casca fina nos ovos, né? Aí as cascas dos ovos se quebravam facilmente e nisso afetou drasticamente a reprodução da espécie, que a população foi diminuindo.
E aqui no Brasil, o uso de agrotóxicos, metais pesados também, está afetando a comunidade de rapinantes. Então esses tópicos são extremamente importantes, a gente tem que ter uma atenção especial a isso. E o cenário da conservação das aves de rapina no Brasil não é dos mais animadores. Temos aí várias espécies assim, da Mata Atlântica ameaçadas de extinção a nível estadual. Os espisetos, por exemplo, especialmente o ornatus e o melanoleucos, eles estão praticamente ameaçados em todos os estados que têm um livro vermelho na Mata Atlântica, né? A nível nacional temos a águia cinzenta ameaçada de extinção, o gavião-pombo pequeno, a própria arpia, o iraçu falso, o gavião de pescoço branco, que é o Leptodon forbessi, que é endêmico do Centro de Endemismo Pernambuco, também ameaçado de extinção. E falando de conservação, assim, todas essas espécies que estão ameaçadas, ou mesmo as quase ameaçadas, os impactos são basicamente os mesmos verificados, que consiste em perda de hábitat, que é a principal ameaça das aves de rapina no Brasil hoje, e abate indiscriminado. Parece que não, mas a galera ainda mata muito rapinante no nosso país, muito. Porque julga que é uma ameaça às suas criações domésticas. Existe até casos que o pessoal mata para consumo humano ou por esporte. Essas são as duas ameaças mais relevantes nas populações de rapinantes em nosso país, especialmente nos grandes rapinantes florestais. E como eu havia dito já, outros impactos que não tão menos importantes, como a biomagnificação por metais pesados ou por agrotóxicos, também não sabemos o quanto isso está impactando na população de rapinantes em nosso país, mas provavelmente está acontecendo. Colisões, seja em rodovias ou com fiações, eletrocução por linhas de transmissão, principalmente essas de baixa e média frequência, que são as linhas que tem dentro da cidade, com fios que ficam muito próximos uns dos outros, é mais fácil das aves morrerem eletrocutadas. Basicamente são essas as principais ameaças das aves de rapina no Brasil hoje. A gente tem que trabalhar nessas ameaças, principalmente na perda de hábitat e no abate indiscriminado. E como a gente desenvolve essas estratégias para conservar essas espécies? Mas existem exemplos de projetos de conservação de sucesso assim, no mundo. A própria Peregrine Fund, ela foi criada na década de 60, 70, devido a esse caso do falcão peregrino e uso de DDT. Eles criaram um projeto gigantesco envolvendo biólogos, falcoeiros, reprodução em cativeiro, soltura na natureza e tal, para salvar essa espécie. E esse projeto de conservação do falcão peregrino é um projeto de sucesso, um projeto fantástico, um projeto grande, realmente salvou uma espécie da extinção. Conseguiram banir o uso do DDT na América do Norte. Em paralelo a isso, eles reintroduziram vários indivíduos na natureza através de programas fantásticos de reprodução em cativeiro. Não vou detalhar muito isso porque a gente ou já teve uma palestra da Alessandra Oliveto, que ela vai falar um pouco sobre falcoaria e conservação, né? Um trabalho show, assim falando aqui no nosso país, né? É o projeto Gavião Real, que começou ali em 1997 ou 1998, que começou com a Tânia, que é uma pesquisadora lá do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. E a Tânia, ela começou trabalhando com um ninho ali em Manaus, ela começou a coletar as informações básicas da reprodução da arpia ali no Amazonas, que até então, naquela época, em 97, 98, não se sabia nada, praticamente nada das arpias no país, a reprodução de arpias, existia uma informação ou outra de forma bem esparsa. Então ela começou ali a pesquisar um ninho aqui, começou a localizar mais ninhos, e hoje o projeto Gavião Real ele tem atuação a nível nacional. Tem parceria com várias instituições de pesquisa e universidades do país, com outros pesquisadores. Eles têm vários ninhos distribuídos na região centro-oeste,
alguns ali na Bahia, Espírito Santo e vários também na região amazônica. Eles monitoram esses ninhos, fazem educação ambiental com a população de entorno. Então é um trabalho de divulgação científica, de coleta de informações básicas da biologia dessas espécies e de conscientização, né? E ainda falando do gavião real, existem alguns criadouros científicos no país, tem um em Minas, o CRAX, o Refúgio Biológico Bela Vista, que é administrado pela Itaipu Binacional, lá no Paraná, está reproduzindo arpia em cativeiro para uma posterior soltura na natureza. E no caso da Itaipu, eles já reproduziram vários filhotes nos últimos anos, então eles já têm um rol de indivíduos para a posterior soltura. Isso é um trabalho de médio e longo prazo, né? E há casos assim de conservação de espécies aliadas ao turismo que super deram certo em nosso país. Recentemente eu fui à Barra do Bugres, no Mato Grosso, observar o ninho do uiraçu, que é o Morphinus guianensis, que é uma das águias mais raras e enigmáticas aqui do nosso país. E o que aconteceu lá? O proprietário de uma fazenda, ele encontrou um ninho do uiraçu, que é uma águia assim, extremamente cobiçada pelos observadores de aves em termos de observação. Ele encontrou esse ninho, ao contrário de muitos casos, ele teve um apoio de algumas pessoas ali e resolveu construir uma torre de observação próximo do ninho, formou toda uma estrutura para receber pesquisadores, observadores de aves interessados em observar o ninho do uiraçu. Isso foi um sucesso. Desde julho até final agora do mês de outubro, dezenas de pessoas foram lá observar o ninho, gerando renda para o proprietário, né? As pessoas pagam pela hospedagem, almoço e tal. E ao mesmo tempo que a espécie é conservada, o ninho dela ali é mantido, as pessoas vão lá, observam com cautela o ninho, seguindo alguns protocolos para evitar o estresse do casal, do filhote. O filhote cresceu, desenvolveu, saiu do ninho. Isso é muito legal. É um turismo aliado à conservação. E não só esse ninho do uiraçu. Em São Paulo foi encontrado um ninho do gavião de penacho. Ocorreu a mesma situação. Eu não me lembro assim os detalhes da história, mas em uma das propriedades o cara não estava gostando muito do gavião. Um guia de observação de aves orientou o fazendeiro, o proprietário, a não destruir o ninho, a manter a espécie, que a cada pessoa que ele trouxesse ali, que o guia trouxesse ali, ele pagaria R$50 para o dono das terras, só para manter o ninho. E funcionou super bem, várias pessoas foram lá, o proprietário recebeu essa taxa de R$50 e o bicho manteve seu ninho. Ó. Tem um colega pesquisador que encontrou um ninho no estado do Espírito Santo. Ele não cobrou pela visitação do ninho do avião-pato no caso, né? Mas ao invés disso ele sugeriu quem quisesse doar qualquer quantidade para o projeto de pesquisa dele, de a reprodução do gavião-pato, ficassem à vontade. Vários observadores de aves famosos foram lá, observaram o ninho, colaboraram com o projeto dele. Isso é muito legal. Esse já é um exemplo de turismo aliado à pesquisa científica. É o turismo científico, sabe? É algo a se explorar hoje em nosso país. E fato é que a divulgação científica e a educação ambiental são as ferramentas mais poderosas para promover a conservação das aves de rapina. Hoje, a maioria dos projetos de conservação com aves, seja rapinantes ou não, se utilizam dessas ferramentas, pois normalmente as pessoas elas só conservam aquilo que elas conhecem. Bom, enfim, pessoal, acho que seria mais ou menos isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail. Eu também tenho um canal no YouTube que eu criei há pouco tempo, onde eu pretendo falar sobre aves de rapina, ornitologia, tudo que envolve as nossas aves, né? Já tenho ali alguns vídeos publicados, mas pretendo publicar aí de uma forma mais frequente mais vídeos sobre as nossas aves. Para mim é sempre um prazer falar sobre as aves de rapina, que é um grupo aí que eu tenho uma paixão assim, sem igual, né? Na verdade, as aves, vamos ser bem sinceros, né? As aves são apaixonantes, assim,
Moramos num país privilegiado, que temos aí vários temas interessantes de pesquisa, embora nos tempos de obscurantismo que estamos vivendo atualmente, a gente não pode desistir, a gente quer trabalhar com conservação, com pesquisa, temos que correr atrás. Hoje está difícil, mas há algumas décadas atrás os ornitólogos hoje sêniores aí com 50, 60, 70 anos, na época deles era muito mais difícil do que hoje se trabalhar. Então, vão à luta, pessoal, não desistam, sucesso nos trabalhos aí de vocês, sejam vocês ornitólogos ou não, sejam rapinólogos ou não. Um abraço e até mais aí, espero que tenham gostado, tá bom? Até mais!